colega, professor pesquisador Márcio dos Santos Rodrigues, que hoje está vinculado ao Instituto Federal do Maranhão. Ele pode até fazer uma breve apresentação aí para vocês. Então, ele é um historiador, tem aqui trazido algumas contribuições muito importantes para a área dos quadrinhos também, da representação, principalmente dos estudos africanos. Então, peço para vocês atenção, especialmente aí para quem pretende fazer algum tipo de pesquisa relacionado a isso, que é sempre bem legal. É o seguinte, gente, eu combinei com o Márcio de fazer uma apresentação de uns 45 minutos, por aí, tá bom? Quem precisar sair mais cedo, vem aqui na frente assinar a lista e sai, mas peço que esperem pelo menos até umas 10 horas, tá? Porque para não ficar também aquele tumulto que eu sei que vai ficar 5 minutos alguém querendo sair, tá bom? Então, se alguém precisar por uma emergência, vem aqui, assina e sai, tá bom? Eu vou abrir palavra aqui para o Márcio se apresentar. Então, Márcio, mais ou menos uns 45 minutos, tá bom? Agradeço a sua participação aqui, espero que os alunos aproveitem, tá bom? A palavra está com você. Tudo bem, boa noite a todos e a todas, né? Agradeço bastante pela presença aqui de vocês e também pelo convite que o Selby me fez para falar um tanto, né, a respeito das minhas produções, das minhas contribuições, que eu acho que são, no caso, mais voltadas para a historicidade das histórias em quadrinhos e também uma relação com um cenário pouco ou nada explorado ou conhecido dentro do Brasil, que são produções do continente africano. Meu nome é Márcio Santos Rodrigues, eu sou historiador de formação, sou doutor em História pela UFPA, né? História Social da Amazônia. A minha tese ela foi sobre a representação da Amazônia nas histórias em quadrinhos, mas em certos aspectos, como professor universitário, eu acabo me enveredando pelos estudos africanos, né? Então, sou historiador também, tradutor, e eu coloquei, entre aspas, pesquisador de quadrinhos, justamente porque eu me qualifico muito mais como historiador que estuda em quadrinhos do que alguém que pesquisa propriamente quadrinhos como um pesquisador, né? Aquela coisa de pesquisador de quadrinhos. Sou historiador que estuda quadrinhos como uma fonte histórica. E atualmente estou vinculado, né? Estou vinculado ao Instituto Federal do Maranhão, né? No campus Coelho Neto. Então, estou falando aqui do Maranhão, né? Com vocês. E a minha fala é intitulada Áfricas em Quadros, né? Narrativas visuais e construção de representações. É basicamente uma fala que eu já fiz no observatório, né, da USP, né, daqui de Quadrinhos, onde vocês talvez já devem ter transitado. E aí eu escolhi fazer alguns recortes aqui que eu julgo serem pertinentes para nós pensarmos a respeito dessas produções do continente africano. Como eu disse aqui, eu sou um africanista, um historiador que estuda o continente africano e acabo utilizando as histórias em quadrinhos como uma das fontes possíveis a respeito, né, do conhecimento em torno de África. E aí uma pergunta bem específica, acho que eu não estou vendo todo mundo aqui, vocês são mais distantes, né? Talvez, se eu fosse perguntar para vocês que se vocês já leram alguma vez na vida algum quadrinho produzido por autor do continente africano, talvez a resposta seria um tanto mínima, né? Que autores do continente africano vocês conhecem? Ou então, que autores vocês consomem que tem uma certa leitura a respeito do continente africano? Esse é o primeiro ponto aqui, né? Isso também diz muito a respeito das relações que o nosso mercado de histórias em quadrinhos tem com o continente africano. E eu acabei tendo uma experiência também em termos editoriais, né? E também de tradução desses materiais para o Brasil, quando acabei tendo contato com algumas editoras. Vou falar um pouco a respeito disso, né? Mais ou menos lá para o ano de 2020, 2021, eu comecei a esboçar esse curso aqui, que era o curso Quadrinhos Africanos. Ele era uma iniciativa que tinha o apoio do CEAFRO, do LIESAFRO, né? UFMA, porque eu era professor do curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros da Universidade Federal do Maranhão, que é o primeiro curso nesse sentido no Brasil, é uma graduação específica, né? Aí tem aquela questão que geralmente até eu converso muito com o Selby, né, do primeiro, né? Esse aqui é o primeiro curso mesmo de estudos africanos e afro-brasileiros do Brasil, formalizado, como uma graduação interdisciplinar.
E lá eu propus um projeto de extensão sobre quadrinhos africanos. E na época, esse projeto, esse curso de extensão, ele acabou sendo realizado pelo YouTube, durante 5 módulos. Eu fiz 5 módulos do curso de quadrinhos africanos e grande parte desse material ainda está disponível no YouTube. Eu criei um canal específico para isso. O que aconteceu? Durante a pandemia, né, quando grande parte das nossas atividades começou a ser desenvolvida, né, a partir das diferentes plataformas, eu fui para esse cenário. Então, por vezes, aparece meu nome como youtuber, algo que eu acabo rejeitando, né? Talvez vocês tenham contato com youtubers de quadrinhos, consomem esse tipo de produção. E aí, acabei indo para o YouTube. Não que eu me veja como youtuber, mas acabei, durante mais ou menos uns 2 anos, desenvolvendo esse projeto num canal de YouTube. Então, os meus cursos de extensão, eles não eram basicamente aqueles cortes de vídeo, eles eram aulas. E, por vezes, algumas aulas duravam, em média, 4 horas de duração. Eu lembro que eu fiz uma aula sobre produção feminina no continente africano, e essa aula teve 4 horas e 30 minutos, sabe? Então, era grande parte uma necessidade também de apresentar esses materiais para os meus estudantes e também para outros interessados nesse tipo de produção. O que acabou acontecendo, né? Lá no ano de 2021, algumas editoras do Brasil começaram a ver o canal, começaram a sondar, né, esse tipo de conteúdo e me procuraram. Estava na minha paz, tranquilo, né, como professor na pandemia, e isso acabou fazendo com que eu tivesse uma certa entrada no mercado editorial, né? A partir desse momento, eu comecei a fazer curadoria, edição e tradução, né? E aí eu vou falar um pouco a respeito dessas particularidades e o porquê disso também. E aí aconteceu também, durante esse período, eu acabei fazendo a curadoria, editando, basicamente, esses 5 títulos aqui, fora também outros materiais que saíram para além do universo de produções do continente africano, né? Eu traduzi, por exemplo, para Pipoca e Nanquim, alguns volumes da coleção do Blueberry, que é, no caso, né, um quadrinho clássico do universo de faroeste. Acabei traduzindo também para a Veneta, até o material agora que está saindo, né, apesar de ter sido uma tradução de alguns anos atrás, 2 anos mais ou menos, o Curiosidade, da Cecília Capuana. Então, eu fui nesse universo assim, da tradução também. Mas aqui, voltando especificamente nos quadrinhos africanos, o primeiro que eu editei, não traduzi, eu falo até a respeito por que eu não quis traduzi-lo, e também porque nesse momento foi o meu primeiro contato com a editora. No caso, esses quadrinhos foram lançados pelo editor Script, né? Que depois até eu ajudei, até falar mesmo assim, a cancelar a editora, tá? A editora foi cancelada lá por causa de algumas posturas no mercado editorial. Eu acabei contribuindo para o cancelamento também, junto com outros influenciadores, pesquisadores de quadrinhos, né? E aí o primeiro material que foi editado foi o Ligeiro Amargor, que é esse quadrinho verde aqui que aparece, né? Ele era um quadrinho que a temática dele era sobre a história do chá. O chá, sabe o chá que nós bebemos? Essa bebida, que é uma das bebidas mais consumidas no mundo depois da água. Nós aqui no Brasil temos uma maior proximidade com o café, mas no universo do continente africano é o chá. Da mesma forma também, se a gente pensar em outros cenários, né, nas Américas, na Europa, no continente asiático, é o chá que manda, é o chá. Então, esse quadrinho aqui ele falava de como o chá tinha saído da China e, através do continente africano, ele se dissemina pelo mundo. Essa era a proposta aqui do quadrinho. Então, era um quadrinho de temática histórica, protagonizado por uma personagem negra, africana, marfinense, né? O desenhista ele era da Costa do Marfim, o editor era camaronês, e os autores eles eram radicados na França, mas tem um cenário bem consistente de produções sobre as ilhas Maurício, Madagascar, né? E era um quadrinho de uma perspectiva transnacional, tal como o chá também. Porque o chá ele tem essa perspectiva de sair, né?
num cenário mais global, e ele acaba sendo disseminado a respeito do mundo. Então, ao fazer a edição, eu acabei optando neste quadrinho por uma tradutora também, no caso, foi traduzido pela Maria Emília Palhares, né, Paris, e ela, uma tradutora que não se enquadrava também nos códigos, por exemplo, de chamada branquitude. Então, neste quadrinho aqui, foi o pontapé inicial, eu escolhi uma tradutora a dedo mesmo. Tá? Os editores queriam pensar um tradutor que já tinha muito tempo de casa, que era de Florianópolis, que traduzia quadrinhos super-heróis, e eu não vi o perfil, não vi que tinha um perfil, e na época até comentei que não seria de bom tom ter um tradutor mais comercial para essas produções. Por quê? Né? Porque são quadrinhos de temática africana, produzidos por ditos africanos, pessoas do continente africano, das mais diferentes nacionalidades, grupos das mais variadas etnias, e escolher um tradutor mais tradicional, que, por vezes, faz intervenções nos quadrinhos que traduz, seria um prejuízo enorme para essas produções. Né? Então, inicialmente, acabei me colocando um pouco mais acima do que a própria editora, às vezes, pretendia. Porque uma editora, por vezes, só para falar uma questão mesmo de edição, quando vocês lidam com uma editora, tem uma questão comercial, uma questão de contrato, o editor que manda, né? O editor que paga os direitos. E, por vezes, o editor se dá ao luxo ou aquela prerrogativa de aquela coisa, eu estou pagando, eu que mando. Então, para esses quadrinhos aqui inicialmente, eu falava que tinha que ter uma certa responsabilidade social. E aí o segundo quadrinho que foi lançado foi o Pesadelo de Obi. O Pesadelo de Obi é um quadrinho político, é da Guiné Equatorial, né? E esse quadrinho, o que ele trata? Ele trata a respeito do presidente da Guiné Equatorial, que é um ditador, né? Existe essa questão das ditaduras no continente africano, e o Teodoro Obiang, ele está lá no poder desde 1979. Os autores resolveram fazer um quadrinho sobre ele, satirizando, e aqui o Pesadelo de Obi é o próprio pesadelo do presidente num dia comum, vivendo na pele de um cidadão da Guiné Equatorial normal, passando por todas as mazelas. Então, esse quadrinho aqui acabou rendendo, até para o autor, prisão. Ele foi preso quando ele teve que voltar para a Guiné Equatorial para ver a questão do visto dele. Ele ficou alguns meses numa prisão das mais piores do país e do continente africano, e era um quadrinho político. Então, vocês podem ver aqui, é um quadrinho histórico, depois um quadrinho político. Aí, depois, o terceiro quadrinho foi o chamado de Enipo. O que o chamado de Enipo fala? Ele fala a respeito das cosmogonias africanas, e também uma leitura mais ocidental desse quadrinho dá margem para nós pensarmos que ele está falando a respeito de terror. Só que ele não é um quadrinho de terror. A nossa mente ocidental, ao ver, né, esse tipo de narrativa, pode pensar que é um quadrinho de terror. Aí, logo em seguida, né, teve o Giliá, que é do Junibá. O Junibá hoje é um autor muito afropolitano. Ele é muito cosmopolita. Tanto que ele está produzindo quadrinhos para o universo lá da Marvel, DC Comics, mais de DC Comics, né? Até para ser lançado um quadrinho no Brasil atualmente, né? Um quadrinho que ele fez sobre o Robin. E aí tá. A editora, na época, queria focar nesse aspecto. É um autor que está sendo lançado no mercado editorial norte-americano, estadunidense, né? E queria ir por esse lado. Só que aí eu falava o seguinte, não, é um quadrinho que tem uma pegada muito mais de discussões sobre tradições africanas. Então, a maneira como a gente tem que construir a relação, até para o público brasileiro, não é um uso instrumental. Né? E aí, logo em seguida, teve o África Fantástica, que é um título que eu, particularmente, não escolhi, porque ele já carrega certos estereótipos, né? Aquela ideia de uma África fantástica. Inicialmente, eles queriam colocar na capa um navio. Imagina um navio chegando ao continente africano e o nome do quadrinho ser África Fantástica. O título original não era isso. O título era Onironauta, né? E outras histórias, que é basicamente uma compilação de um trabalho de um sul-africano. O Giliá, que está aqui escrito aqui de Gélia, mas é Giliá, a pronúncia, né? É um autor do Senegal. Então, aqui foi um quadrinho de autor da marfinense, né? Da Costa do Marfim, outro camaronês, outro da Guiné Equatorial,
outro da África do Sul e outro do Senegal. Olha só para vocês verem a diversidade aqui de autores e também temáticas. E esse aí vem um ponto que também é interessante para quem quiser trabalhar com esse tipo de material e com essas produções, que necessariamente tem que ter um olhar mais africanista mesmo, para se pensar, né? Algo que o nosso mercado editorial, por vezes, acaba não contemplando. Só para colocar aqui. Então é o seguinte, né? Quando nós falamos a respeito do continente africano, nós estamos lidando com uma realidade, uma paisagem sociogeográfica, sociopolítica, né? Que tem 54 países hoje, e esses países, cada um deles tem uma diversidade enorme, até dentro do próprio país. Quando eu lidei, por exemplo, com um quadrinho que era o Pesadelo Job, ele tinha, no mesmo quadrinho, tinha 6 idiomas diferentes. Sabe, como é que você traduz um quadrinho que tem 6 idiomas diferentes, 6 particularidades linguísticas totalmente distintas? No caso, não era possível homogeneizar, colocar tudo no português. Eu tive que fazer algumas opções. Então, um quadrinho que no final ele já tem notas, ele tem várias notas no final, ele tem algumas expressões mesmo da Guiné Equatorial, ele tem algum momento lá que os personagens estão falando uns com os outros na língua, por exemplo, Fang, né? Que é uma língua falada na Guiné Equatorial, de um grupo específico de lá. E aí tinha lá embaixo a nota falando do que eles estavam falando. Porque no contexto do continente africano, é normal que as pessoas sejam poliglotas, né? Eu acredito que muitos de vocês aqui consomem quadrinhos, e esses quadrinhos, por vezes, são, em grande parte, traduzidos. Só que quando você lê um quadrinho de autoria africana, no mesmo quadrinho, por vezes, tem várias línguas ao mesmo tempo, né? Porque isso é muito comum dentro do continente africano. Nós temos uma percepção meio equivocada a respeito de África, certas representações negativas que circulam em torno do continente, mas ao falar das produções específicas de lá, tanto no cinema quanto nos quadrinhos, animação, se vocês verem alguma animação africana, vai ter vários registros linguísticos, várias formas de falar, né, dentro da mesma produção, e nós não estamos tão acostumados com isso. Hoje tem um campo bem efervescente, né, de publicações de materiais dentro da literatura africana no Brasil, e, por vezes, os tradutores eles são muito mais cuidadosos, né, do que dentro do cenário de quadrinhos. Eu, particularmente, vejo, e até por vezes até critico, eu acho os nossos tradutores de quadrinhos no Brasil pouco ou nada intelectualizados, no sentido mesmo assim, de ter um apreço cultural por aquele material que eles traduzem. Tem uma perspectiva muito mais de domesticar esses materiais, de abrasileirar, de não considerar a cultura de origem, né? É muito mais a cultura de chegada. E aí isso eu até falo. Quando eu estava traduzindo material, tem uma questão mesmo do processo editorial, que o tradutor entrega a tradução, ela vai para um preparador de texto, depois tem alguém que vai fazer a revisão. Eu lembro de ter entregue um quadrinho de um autor específico da África do Sul, e lá tinham provérbios africanos. Um desses provérbios era: quanto mais dura a juba, mais teimoso é o leão. Aí o revisor, o preparador de texto, voltou, eles até chamavam de adaptador, ele voltou com água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aí tinha que explicar para eles o porquê de se manter um provérbio africano num quadrinho africano. Nosso mercado editorial, os nossos editores de quadrinhos, consideram grande parte os quadrinhos como um material meramente comercial, sem maiores pretensões intelectuais. Esse aqui é o primeiro ponto, né? Selby, está cortando meu vídeo aqui? Eu não sei se oscilou aqui. Não, que está normal. Está tranquilo? Porque o vídeo deu uma osciladinha aqui, qualquer coisa você me fala. Então, grande parte quando eu apresento esse mapa aqui, a gente pensar mesmo, olha, tem um continente africano, o continente africano foi inventado, mas mesmo essa invenção, ela não apaga as particularidades do continente africano. Se vocês forem países da chamada África lusófona, de língua portuguesa, no cotidiano não se fala o português, se falam outras línguas.
É muito distinto, muito diferente. Então, nós temos uma representação de África que ela não condiz com essa África real e ela aparece nas histórias em quadrinhos do continente africano. Esse aqui é o primeiro ponto, né, para a gente debater. Então, tem uma multiplicidade que é enorme quando nós pensamos a respeito de África nas histórias em quadrinhos. Esse é o primeiro ponto que tem que ser debatido e ser apresentado, né, aqui para vocês. Então, tem esse ponto aqui que eu acho que é relevante a gente pensar. Né? Esse aqui é o mapa do continente africano, meramente ilustrativo, né? E aí tá. Olha, nós temos algumas representações de África que são de eu tenho um quadrinho que ele é quadrinho, é misto de quadrinho com texto literário também, né? É os Estados Unidos da África, que foi lançado. Tem uma tendência muito nossa de ver algum material sobre África e tratá-lo de uma forma meramente elogiosa. Ah, estamos falando de África, né? Então, é um quadrinho que já tem uma perspectiva mais positiva. Mas mesmo esse quadrinho que aparentemente tem uma postura mais positiva, quando nós, africanistas, pessoas que estudam o continente africano, vão ver as representações, eles acabam também reiterando, corroborando estereótipos e até mesmo produzindo alguns exotismos. Esse quadrinho aqui que ele fala, né? Quadrinho entre aspas, né? Ele fala de um personagem que é o Rei Bantu, é um personagem que ganha superpoderes e decide tornar a África unida, né? Criar a África um país. Aí tá, né? Ok. Pode parecer que é uma leitura mais positiva com relação a isso, tem um discurso mais panafricanista, mas é um panafricanismo ingênuo, no sentido que ele apaga todas as particularidades do continente africano em nome de um ideal que é autoritário. Aí, obviamente, ele está dialogando com algumas perspectivas que são de uma ideia também de uma África engessada, uma África mítica, exótica, que ela não existe realmente. Aí nós temos que nos perguntar, né, como estudiosos de quadrinhos, que tipo de representação essa obra ela apresenta e também a perspectiva dos autores, né? Os autores, por vezes, eles podem ser pessoas atentas ao tema do continente africano, pessoas negras que produzem quadrinhos, mas necessariamente não são estudiosos da área ou mesmo sabem muita coisa do continente africano. E acabam reproduzindo uma ideia de uma África imaginária, uma reprodução também de temas que autores africanos, propriamente ditos, que é interessante se ler, chamam de uma biblioteca colonial. Então, um quadrinho como esse aqui, ele é repleto disso. E aí tem algumas outras obras que circulam no Brasil a respeito de África, que, como, por exemplo, né, representações de obras de autores africanos. Esse aqui é o Aye de Umpungo, né, da Marguerite Aboué. É um quadrinho, inclusive uma série de uma autora marfinense, né, desenhado pelo esposo, que é inclusive um francês. É um quadrinho que é sobre a África, produzido por uma africana, mas ele diz muito mais a respeito de condições do mercado editorial europeu, produzido a partir de França, né? E aí tem essa perspectiva mais interna, em diálogo mesmo com a diversidade do continente. O que a própria Marguerite Aboué fala aqui? A Marguerite Aboué vai falar de uma África mais urbana, da Costa do Marfim, no contexto de transição da década de 70 para os anos 80. Então já tem uma África mais urbana, aquela visão que a gente tem, por vezes, do continente africano como tribal, centrado, né, numa ideia quase que rural, não se faz nesse quadrinho. Pelo continente africano, muito tempo, né, antes mesmo do colonialismo, o continente africano já era cosmopolita. Quando os portugueses chegaram, por exemplo, em Moçambique, o que eles encontraram lá? Encontraram indianos, encontraram árabes, sabe? Porque tinha uma circulação enorme entre o continente asiático e a África. Da mesma forma que Dakar, né? Quando os europeus chegaram em Dakar, eles encontraram lá uma cidade extremamente cosmopolita. Então, esse ponto aqui já aparecia nos quadrinhos, né? A África é sempre funcionário de abertura, né? O continente africano sempre funcionário aberto, de pontos de partida e pontos de chegada. E aí, esse primeiro ponto aqui, que as histórias mais internas, como essas aqui que eu tentei também apresentar, né, na minha curadoria e tradução, elas eram também uma valorização dessas tradições locais, essas vivências cotidianas, e eram vozes ditas africanas que apareciam ali, dentro de agências mesmo, né, que, por vezes, questionavam visões estereotipadas e simplistas.
E aí, só para falar um ponto aqui, eu lembro até do quadrinho África Fantástica, de um autor sul-africano, tinha lá vários contos de ficção científica, sabe? Aí eu lembro que foi até um colega pesquisador de quadrinhos, que tem um canal, que até ele tem um canal em dupla. Ele foi fazer a resenha do quadrinho e ele falou, mas eu não vi África ali, nesse quadrinho. Eu vi ali foi uma ficção científica e tudo, eu vi ali foi um monte de narrativas. E aí eu até escrevi um texto analisando como os gibitubers eles pensam esses materiais quando chega na mão deles, né? Esse tipo de perspectiva, como eu disse aqui, nessa análise, ele queria ver ali uma África exótica, ele queria ver ali uma África tribal. E o que ele encontrou ali foi um autor do continente africano pensando em temas mais amplos. Então é isso que nós vamos ver ao estudar propriamente quadrinhos do continente africano. Necessariamente tem quadrinhos que têm essa pegada mais assim de uma África mítica, imaginária, tribal, centrada na ideia do mito, mas a maioria dos quadrinhos eles são contemporâneos, eles lidam com os mais variados temas. Eles vão contar quadrinho de policial africano, sabe? Quadrinho policial, quadrinho de terror, quadrinho de guerra, de super-herói. Necessariamente, os quadrinistas africanos eles tratam dos mais variados temas, da mesma forma que no quadrinho brasileiro. Né? No dito quadrinho nacional, tem vários autores que trabalham os mais variados assuntos. Então, a mesma perspectiva se vê ao lidar com os quadrinhos africanos. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui. E aí também tem algumas coisas que são bem interessantes. Exemplo, essa aqui é uma coleção que é da Lamartine BD, que é uma coleção editada por um camaronês e pesquisador de quadrinhos também, é um bom nome, inclusive, para participar das jornadas, que é o Christophe Cassiot-Uri, né? Ele é camaronês, inclusive um camaronês branco, e ele é pesquisador de quadrinhos, ele tem vários livros sobre produções as mais variadas no ambiente da África francófona. Ele acaba editando também materiais de autores africanos no continente europeu. Como, por exemplo, aqui aparece o Ligeiro Amargor, né, esse de verde aqui, que até dessa coleção. O Pesadelo de Diop também foi, apesar de ele ser um quadrinho em língua espanhola da Guiné Equatorial, ele teve também uma edição em francês, né, e uma edição brasileira, e também uma coleção variada, com mais de 50 títulos, os mais diversos temas a respeito do continente africano. Hoje, com a internet, é fácil até de encontrar alguns desses títulos aí circulando, de uma forma até pirata. Eu acho que não é muito bom, às vezes, né? Para a gente ter contato, mas são quadrinhos que mostram essa diversidade, esse conjunto variado de temas que existe nos quadrinhos produzidos por autores de África, né? E lançamentos, inclusive, dentro do contexto europeu, só para vocês colocarem. Aí, quando vocês entram, por exemplo, lá Martin BD, né, vocês vão ver quadrinhos mais variados, desde quadrinhos de guerra. Esse quadrinho aqui, por exemplo, aqui seria Por uma Cor de Pele, né, e tudo, a tradução dele, ele fala a respeito da temática do albinismo no continente africano. As pessoas que nascem com albinismo, por vezes, sofrem vários estigmas, né? E, inclusive, esse quadrinho aqui ele tem uma perspectiva mais social. Aí tem o Ligeiro Amargor, tem o Pesadelo de Diop, tem uma coleção de autores do continente africano. Eu acho até interessante falar isso, que, por vezes, o nosso mercado editorial ele não se interessa por esses títulos, né? Ele quer títulos mais mainstream, e nem sempre vê com os bons olhos algumas narrativas mais intimistas, mais focadas em aspectos culturais, e é como se fosse aquela ideia mesmo, o quadrinho tem que ser palatado para o público, né? Ele tem que ser fácil, de uma fácil leitura. Você tem que pegar o quadrinho, ler e depois colocar na tua estante, para depois você consumir outro. E grande parte desses quadrinhos aqui não tem isso, são quadrinhos mais focados em uma dimensão mais cultural, um aspecto mais evidente das relações históricas, sociais do continente africano.
a esse ponto aqui é importante fazer um destaque, né, dessas produções. E aí, por exemplo, eu acho que é um texto até fundamental para se pensar, né? Tem um artigo, que é de um professor congolês, né? Que é o Hilaire Urumbala, né? Que a tradução seria um inventário dos quadrinhos em África, né? E eu acho interessante aqui que ele fala uma coisa. Esse professor congolês, ele fala o seguinte, olha, a grande parte das enciclopédias e dicionários de quadrinhos acaba excluindo mesmo o continente africano. Isso aí é uma realidade. Se vocês pegarem, por exemplo, não tem uma tradução para português do 1001 quadrinhos para se ler antes de morrer, que é um livro daquelas coleções, 1001 livros, né? 1001 discos, 1001 videogames, 1001 músicas, 1001 filmes. E aí tem um desses livros que é sobre quadrinhos, para se ler antes de morrer. Lá vocês podem contar nos dedos os quadrinhos de autoria africana ou mesmo de autoria asiática que não sejam do Japão ou então dependendo da Coreia. Tem até uma maior variedade de quadrinhos asiáticos ali. Mas de quadrinhos africanos, vocês vão ver que grande parte lá do que o Paul Gravity ele faz acaba excluindo o continente africano. Ou então, dependendo, são obras que acabaram ganhando renome por premiações europeias. É como se esses quadrinhos só existissem quando algum europeu ou então alguém dos Estados Unidos acaba validando eles como algo digno de ser lido. Esse ponto é fundamental porque grande parte das nossas editoras de quadrinhos no Brasil, quando vão fazer curadoria é você fazer a seleção dos seus títulos dentro de uma pertinência dentro da sua linha editorial. Esse aqui é a ideia de curadoria. Então, grande parte das editoras, elas vão lá num catálogo internacional e chegam lá e olham alguns títulos e entram em contato com a gente. E o agente vai lá, negocia os direitos, né, com a editora, ou mesmo, né, com os responsáveis pelo direito, e o quadrinho é publicado no Brasil. Às vezes, só falando aqui mesmo em off, mas como está gravado, isso aqui é até matéria de pesquisa, algo que nem sempre se fala no mercado editorial, porque a CELB sabe muito bem disso, né? Quando tem as jornadas de quadrinhos da USP, vai se falar de mercado editorial ou de alguns aspectos editoriais, quase ninguém fala. É um tema pouco ou nada estudado dentro da pesquisa de quadrinhos do Brasil. Os editores eles vão lá desse catálogo e nem sempre conhecem as obras e publicam elas, assim, sabe? Falo isso, tipo, às vezes você contato com o editor e o editor nem saber do que ele vai publicar. Ele não leu antecipadamente esses materiais. E eu estou falando de material europeu. E aí vocês imaginam, quando se trata de quadrinhos africanos, tem que recorrer a um pesquisador, tem que recorrer a alguém que estuda, porque esses quadrinhos não fazem parte de catálogos. E mesmo os catálogos ditos mais progressistas, de gente que, olha, sou preocupado com causas sociais, sou preocupado com representações do negro, de mulheres, grupos minoritários, não aparecem com os quadrinhos africanos lá. Eles não aparecem, né? Então tem essa questão mesmo, que o texto, ele é um texto dos anos 2000, ele é muito pertinente ainda nos dias de hoje. Os quadrinhos ditos africanos não aparecem nessas enciclopédias. Tem hoje dicionários, né? Dicionário sobre quadrinhos da África francófona, um livro sobre quadrinhos de Moçambique, livros de autores locais. Enciclopédias mais internacionais não figuram esses materiais, tá? Só para a gente pensar mesmo nessa questão, né? E aí tem essa exclusão mesmo. Tem essa exclusão aqui, exemplo, no dicionário da Histoire Mondiale de l'ABD, né? Ou então o dicionário de quadrinhos, aqui traduzindo para o francês, não aparecem os quadrinhos africanos, sequer são mencionados. Tem apenas um verbete mínimo, o África aparece muito pouco, né? Só para pegar um exemplo, sabe, vocês no observatório estavam lendo um livro mais abrangente sobre quadrinhos, não é? Sim. E aí tinha quadrinhos, por exemplo, eu lembro que tinha quadrinhos da Espanha. Nesse livro não tem nenhum capítulo específico sobre a África, né? Não lembro de ter.
Não lembro. É porque não tem mesmo, né? Para vocês verem. É porque não tem mesmo. Então, grande parte das enciclopédias, livros de referências, materiais de pesquisa sobre quadrinhos, de centros de referência, excluem quadrinhos de autoria africana. Eles não aparecem. Nessa tradição, ela é como se não existisse. E aí você vai conversar com o editor de quadrinhos do Brasil, ele fala, olha, não existe quadrinho africano. Já vi gente falando isso, não existe. E aí surpreende quando aparece, por exemplo, um canal como o meu, na época, quando eu tinha um canal, esse canal aí do projeto, e apresentando vários quadrinhos de guerra, vários quadrinhos super-heróis, várias produções de autoria feminina, produções de quadrinhos policiais. Por quê? Porque necessita de um olhar mais aprofundado a respeito das produções do continente africano, até para chegar nesses materiais, né? Então, esse primeiro ponto aqui é importante de falar, tem essa certa exclusão aqui, né? dentro das produções. E aí, seguinte, né? Tem essas categorias aqui, como eu falei, tem produções de europeus para o público africano, tem quadrinhos híbridos, né, produzidos por europeus africanos. O AIA está nesse segundo aqui. E aí tem quadrinhos produzidos por africanos, de forma autônoma mesmo, né? O que eu tentei, no caso, fazendo uma curadoria e tradução, apresentar. Esse terceiro ponto aqui, produzidos de forma autônoma, com editoras, às vezes até internacionais, mas de uma forma mais a evidenciar essa identidade cultural própria, né, que é bem cara de alguns autores, até mesmo na questão das diferentes temáticas. E o próprio Lumbala, ele está definindo esses tipos de produções aqui. Então, acho que é um texto fundamental. E aí tem o seguinte, né, ele vai listando aqui. Depois eu passo até para passar para vocês essa apresentação aqui, vai ficar acabando registrada, né, que eu estou gravando. E, obviamente, tem alguns autores que são importantes de se conhecer, mas que não chegam ao público ocidental. Basicamente, o público brasileiro desconhece esses autores do continente africano. E aí o continente africano também tem eventos de quadrinhos, da mesma forma, eventos, feiras, grupos de pesquisa, que nem sempre são conhecidos por nós, dado também esse distanciamento que nós fazemos do continente africano. A África, por vezes, é um cenário, uma incógnita, né, para nós aqui do Brasil, e ainda mais nos quadrinhos. E aí tem festivais nos mais vários locais, mas também tem pesquisadores também produzindo. Exemplo, tem um canal que ele é o África no século XX, que ele é gerido pelos professores da UNEB e da UFBA, né? Grande parte da UNEB, Universidade lá Estadual da Bahia. Eu tenho contato muito com os professores do grupo, e aí, em determinado momento, eu fiz uma mesa lá com um pesquisador de Moçambique. Ele pesquisava as obras do Sérgio Zimba, né? E da mesma forma também pesquisador que estudava o Justino Cardoso, que é de Moçambique, de outra região de Moçambique, mais do norte. E aí a gente faz uma mesa lá discutindo esses materiais. Ou então, alguns eventos que chamavam autores do continente africano, mais variados também para discutir, e alguns deles tinham produções também acadêmicas, né? Esse ponto aqui é importante a gente pensar. A gente tem aquela noção, se produz apenas quadrinhos nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, né? Nós estudamos em matéria de quadrinhos, e isso é perceptível até nas fontes dos objetos de pesquisa estudados nas jornadas, ou então que figuram na nona arte, poucas produções a respeito do continente africano, né? A gente desconhece que até quando se fala de super-herói, a gente talvez teria que olhar, por exemplo, para a Índia, onde tem um mercado lá de bilhões de pessoas e consomem quadrinhos de super-herói muito mais do que quadrinhos estadunidenses. Os próprios estadunidenses consomem. A gente não olha para isso. A gente olha quase sempre os mercados mais tradicionais e tem ainda uma questão nós lemos, em parte, o que as editoras nos fornecem, né, em termos de tradução. O que dá também uma falsa impressão do que se publica no país, né? E aí vem outro ponto também. Aqui eu falei todo momento de quadrinhos africanos, né? Mas eu, particularmente, eu não uso esse termo, quadrinhos africanos, né? Porque isso também é uma invenção mercadológica. É um rótulo, né?
que aí o que ele faz? Ele agrupa essas produções de 54 países que são mais diversos e variados. Isso aqui é um ponto importante para a gente debater e falar, né? Isso aparece, inclusive, em termos editoriais e na produção. Quando você lida com um autor, por exemplo, de Angola, nós comumente chamamos ele de africano, mas ele não vai se identificar como africano, ele vai se identificar como angolano, ou então autor camaronês. Ele vai se identificar dependendo do grupo que ele faz parte. Isso é até interessante falar, né? Num dos quadrinhos de autoria africana, de um autor camaronês, os editores lá sugeriram de eu procurar o autor do Camarões para ver se ele fazia uma resenha, um texto introdutório, um paratexto para o quadrinho brasileiro. Aí eu falei, não, olha, é bem complicado você pedir para ele. Por quê? Porque ele é de outro grupo, ele não vai se sentir confortável. Aí você fala, tenta lá, né? Eu falei, vou tentar, né? Só para vocês verem. Aí entrei em contato com o autor e falou, olha, não, ele é um bamileque, eu não tenho a menor relação com esse grupo, inclusive esse grupo é rival ao meu, não faz o menor sentido eu fazer um texto a respeito deles. Então, tem essas categorias que acabam aparecendo nos quadrinhos de autoria africana. No Brasil, até se tentou, em determinado momento, batizar os quadrinhos africanos com um rótulo genérico, que era picha. Eu até fiz uma vez uma fala que era até contrariando um tanto essa nomenclatura, porque ela é uma nomenclatura do universo Swahili. Ela não diz respeito a todas as produções do continente africano, né? E, às vezes, alguns pesquisadores do Brasil estavam se referindo às obras de autores africanas por meio de um rótulo genérico que diz muito mais a respeito de uma visão estereotipada do continente africano do que mesmo a realidade. Então, nós estamos lidando com quadrinhos do continente africano. Só isso. Da mesma forma que nós falamos de quadrinhos do Brasil, mas falar de quadrinhos brasileiros é meio complicado, né? Porque não existe um quadrinho brasileiro. Existem quadrinhos produzidos no Brasil pelos mais variados autores, né? Da mesma forma que existem quadrinhos produzidos em Angola, em Moçambique, no Senegal, no Egito. Então, tem essas particularidades. Nós tendemos, por vezes, a uma dimensão mais mercadológica, querer rotulá-los de uma perspectiva mais generalista. Então, esse aqui é um ponto que eu acho que é importante destacar na minha fala, né? Que acabava também, por vezes, falando com o mercado editorial. Algumas especificações, né? Hoje a gente tem muita discussão sobre afrofuturismo, e aí nós vemos um quadrinho, que eu até vou passar aqui rapidinho na minha fala, eu acabei de fazer uma apresentação muito grande. Olha só, um exemplo aqui. Até na minha fala mais ampla, né? Olha só, esse aqui é um quadrinho, por exemplo, do Egito. É um quadrinho egípcio, de super-herói, né? Ele tem uma tradução para o inglês, mas ele é um quadrinho, originalmente, em árabe, né? Aí que acontece? Esse quadrinho aqui ele tem uma leitura a respeito da sociedade egípcia. Tá, é um quadrinho produzido por autores, né? Egípcios. Só que o nosso mercado talvez não vai se interessar por esses quadrinhos porque ele tem uma carga que, para um editor, soa como exótico. E ele vai pensar que o público brasileiro vai achar esse quadrinho também um tanto mais exótico. E não vai ter investimento nele. Mas é um quadrinho ótimo. É um quadrinho que faz sucesso no país de origem dele, né? Em árabe também. Tem uma tradução, por exemplo, do inglês. Talvez os nossos tradutores, se pegassem um quadrinho como esse para trabalhar, fariam a tradução do inglês. Mas mesmo a tradução do inglês, ela é uma tradução de tradução. Esse é o primeiro ponto, né? E quase sempre acaba se cometendo gafes antropológicas. E é um outro tema também bem que eu acho que é interessante discutir em outro momento, né? Quando algumas traduções incorrem em deturpações e até reforçando certos preconceitos. Então, é todo esse cuidado que se tem que ter com essas produções do continente africano, para que não se faça, na verdade, né, uma leitura que não respeite os códigos culturais, né? Embora uma tradução sempre tenha perda também, né? Nós estamos falando de um trânsito de uma cultura para outra. Tem correspondências no português que não se encontra, por exemplo, em um quadrinho como esse, né? Ou então de outra perspectiva. Mas é só para passar aqui algumas imagens, né?
Ou então, por exemplo, esse quadrinho aqui, que é um quadrinho super-herói etíope, o Jembe. O que acontece? Ele tem várias expressões. Olha só, o mesmo quadrinho tem várias línguas da Etiópia, né? Como o Oromo, o Tigrinya, o Somali, o Sidano, o Gujari, Afar, né? Olha só, o mesmo quadrinho, e obviamente ele é um quadrinho majoritariamente na língua amárica. Tem tradução para o inglês? Inglês? Tem, né? Mas é um quadrinho originalmente pensado a partir de códigos dos Estados Unidos. E é um quadrinho muito centrado também na questão cultural do país dele. Ele é um quadrinho de super-herói, mas tem ali uma leitura da sociedade etíope. Só para vocês verem, né? Aqui a tradução por as edições, né? Eu achei interessante mostrar. Se produz muito quadrinho continente africano. E, obviamente, até os próprios autores desse quadrinho, eles propõem uma outra leitura para o termo quadrinhos, né? Quadrinhos é uma nomenclatura muito ocidental, né? Tem culturas que não têm essa relação que nós temos com as histórias em quadrinhos, a ponto de que quadrinhos é um rótulo também, quadrinho é um elemento cultural de certa ideia de uma modernidade que não faz, às vezes, sentido para outras culturas. Até mesmo no Brasil, só para citar um exemplo. Eu ministrava um curso lá na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou mineiro de nascimento, minha formação foi lá na UFMG, e aí, quando eu estava como professor da Faculdade de Educação, eu trabalhei com indígenas do Brasil, que eram do grupo Machacali. Grande parte deles não era falante de português. E aí, quando eu fui trabalhar com eles numa oficina sobre quadrinhos, eles chamavam todo e qualquer quadrinho de Mônica. Eles não chamavam os quadrinhos de histórias em quadrinhos. Eles chamavam todas as histórias em quadrinhos de Mônica, por causa da questão do apelo que uma figura como a do Maurício de Souza tem dentro do Brasil em termos de produções quadrinísticas. E aí, não tinha esse mesmo sentido, essa mesma correspondência que se tem com esses termos, como comics, mangá, histórias em quadrinhos de forma geral, né? O que denotava uma outra perspectiva. Tá? Então, acho que esse é um ponto que, da minha fala aqui, eu acho que é relevante destacar, a gente pensar também nas histórias em quadrinhos de uma forma muito mais ampla, passando pelo continente africano, e também diversificar o nosso olhar de uma forma de tirar um aspecto ocidental, de desocidentalizar o pensamento em torno das histórias em quadrinhos. Né? Acredito aqui que eu tenha... Não sei se eu extrapolei o tempo, Celso. E aí, fico aberto a perguntas e também a contribuições de vocês. Queria agradecer bastante pela escuta aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Acho que é muito importante. A gente não teve a oportunidade no semestre passado de ter uma aula sobre métodos interseccionais da comunicação. Acho que isso é muito importante. A gente tem que levar em conta para reduzir esses problemas que a gente tem de entendimento, principalmente de outros territórios e produções culturais que a gente tem menos contato, né? Fora esses problemas, esses vícios editoriais e jornalísticos que existem. Inclusive, acho que é muito boa essa fala, você vai depois compartilhar essa apresentação. Eu acho que vai ser o primeiro trabalho que eu vou fazer com eles aqui de análise para eles entregarem, vai ser justamente sobre essa questão senso comum e representatividade, né? Essa questão dos métodos interseccionais na comunicação. A gente vai deixar aqui mais uns 10, 15 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta para o Márcio? Questões de pesquisa, sobre o assunto também, de pesquisas relacionadas à África. A Manuelita fez primeiro. Você pode virar aqui para falar no microfone? Temos perguntas aí, muito bom. Boa noite. Boa noite. Se eu já tiver falado sobre isso, mas eu queria perguntar da parte dos idiomas também, porque eu me lembrei agora que eu assisti um reality show, era árabe, aí as pessoas iam do árabe, aí falava francês, aí depois falava inglês, mas quando eu assistia dublado era só português, aí colocava língua estrangeira sendo comunicada, resumindo assim. Sim.
mas nos quadrinhos africanos traduzidos no Brasil, eles costumam traduzir tudo ou foi só um caso especial da parte que você participou que deixou como idioma e colocou notas? É comum colocar notas ou é comum traduzir tudo para português mesmo? Essa era a minha pergunta. Ah, sim. Agradeço pela pergunta. É uma pergunta que eu acho muito pertinente a tua. Alguns quadrinhos, eles tinham nomenclaturas e termos específicos culturais de onde o autor era, né? Eu lembro de um quadrinho que ele utilizava, não a palavra vida, mas ele utilizava um termo específico da Bamilec para destino. E aí, obviamente, isso era perceptível dentro do quadrinho, sabe? Inicialmente tinha uma notinha lá falando, olha, isso aqui significa destino, mas quando você lia ele, você já percebia que ele se tratava daquele termo específico para aquela categoria nossa, sabe? De destino. Da mesma forma, por exemplo, o Giliar. O Giliar, inicialmente, ele fala dos Gili, né? De Gele, que são aqui nós chamamos de griot. Só que griot, a palavra griot, ela é, inclusive, em sua origem, um tanto colonialista. Os próprios senegaleses, eles não utilizam desse termo para falar a respeito daquele que é responsável pela transmissão, pela reconstrução dos saberes tradicionais. Eles não usam. E aí tá. Aí o editor, inicialmente, ele queria mudar o quadrinho, ele perguntou para mim como é que significava isso. Eu falei, olha, não tem uma tradução específica, mas quer dizer linhagem e sangue. Então ele queria batizar o quadrinho e lá no ISBN registrar como linhagem de sangue. Só que quando você vê um quadrinho como esse, não tem menor sentido ele chamar linhagem de sangue, porque ele não fala a respeito disso e dá uma outra impressão de que o tema é outro. Então tem esse cuidado. Aí eu lembro falando também com um tradutor, ele meio que fez um tradutor mais comercial, né? Ele meio que fez assim com a sobrancelha, meio daquela coisa que franziu a sobrancelha. E aí eu perguntei para ele, vamos imaginar o seguinte, né? Todo mundo aqui conhece o universo de Guerra nas Estrelas, Star Wars, né? Vamos imaginar que lá na década de 70 para 80 resolvesse mudar o termo Jedi para um termo mais palatável para o público, para o espectador brasileiro. Ia mudar totalmente o filme. Nós hoje vemos um filme como esse e nós temos uma relação com esse termo específico, né? Nós sabemos o que é um Jedi. Da mesma forma que um leitor de quadrinhos africanos, ele vai saber do que se trata. E tem outra coisa, grande parte também do mercado, em termos de tradução, tinha que lembrar para eles o seguinte, olha, esses quadrinhos aqui eles vão ser lidos por um outro tipo de público, não é o mesmo público de super-heróis, não é o mesmo público de Homem-Aranha, é um público que ele é mais conscientizado, inclusive, talvez, afrocentrado. Ele é um público, geralmente, de pessoas que são negras, pessoas que são atentas com certas particularidades do continente africano e que, se verem algum deslize lá, vão questionar, sabe? E acontecia isso mesmo. Às vezes, tinha gente que me cobrava a maneira como a editora se pronunciava nas redes sociais, que eles identificavam alguns deslizes lá que eram bem, bem complicados de se lidar mesmo, né? Márcio, então, acho que esse ponto ele tem essa preocupação. Eu queria saber o seguinte, do ponto de vista editorial, ainda existe aquela coisa de generalizar a questão da religião na África também? Sim. Quer ver um exemplo? Aí é exemplo de pesquisa mesmo. Tem um autor o Zaif, que é um autor lá da Nigéria. Ele lançou um quadrinho chamado Orixá, né? Orixá. Aí tá. E aí o quadrinho, inicialmente, para um leitor brasileiro, eu lembro que teve até gente aqui do Brasil que gosta muito de trabalhos como do Canuto, o Conto dos Orixás, e pensou que era um quadrinho de temática religiosa. Aí eu fui entrevistar o autor e perguntei para ele como é que é essa questão dos aspectos religiosos dos quadrinhos dele, sobre o orixá. Ele falou comigo, olha, para mim isso aí não tem nada de religião. Isso, na minha perspectiva, é folclore, porque ele era muçulmano.
Se nós formos ver dentro do continente africano, talvez a maior religião lá é, no caso, o islamismo. As religiões ditas tradicionais, né, que a gente tem aqui no Brasil, por vezes, de matrizes africanas, elas nem sempre são as religiões do continente africano. E, vamos já, o culto que a gente tem, os voduns, ele é muito específico de uma região do continente africano. Nem sempre no continente africano você vai ver essas religiões em todo local. Esse fica o primeiro ponto, né? E aí, quando você vai ler um quadrinho africano, ele meio que desmistifica tudo isso. Ele rompe com essa perspectiva mais de uma generalização com relação ao continente africano. Esse aqui é o primeiro ponto também. E, por vezes, até um quadrinho africano ele incomoda essa visão que nós temos, por vezes, até um tanto estereotipada, mesmo que seja positiva, né? Então, tem essa dimensão. Tem quadrinhos, por exemplo, que são muito focados em aspectos do universo muçulmano, ou então quadrinhos que eles são até muito cristãos, até, né? Dentro do continente africano. Tem uma variedade enorme também de títulos, né? Dentro do continente africano. Muito bem. João queria fazer uma pergunta. Com licença, boa noite. A minha dúvida é, no mercado editorial hoje, de livros mesmo, tem tido um avanço para tratar de outras literaturas lusófonas, assim. Se edita menos, né? Geralmente agora, diferente de como se fazia no passado, o texto fica mais como é escrito nesses países, usando o português desses países. Eu queria entender se quando é editado aqui no Brasil, quadrinhos de outros países de literatura, de língua portuguesa no continente africano, é realizado algum tipo de edição ou se mantém o português como é utilizado nesses países? Olha, de material mesmo de língua portuguesa, teve algumas coletâneas que era uma BD sobre quadrinhos de banda desenhada, né? Banda desenhada, até o termo português, dos países da África lusófona. E acabava reunindo autores que eram dos países como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, né? E Guiné-Bissau. E nem sempre se fazia uma edição dessas produções. Você vai ver, por exemplo, o português angolano, de boa, num quadrinho como esse. Eu particularmente, não tenho tanto de ver alguns materiais que foram lançados aqui no Brasil. Né? Quer dizer, tem pouco material lançado no Brasil, mas eu tive uma passagem por Cabo Verde e lá eu tenho, inclusive, a edição que é do Mulato, que é do livro do Aloysio Azevedo, né? Aqui do Maranhão. Foi feita uma adaptação desse livro lá em Cabo Verde por um autor que é o Egg Mendes, que é um autor cabo-verdiano, e aí se utiliza ali a variante do nosso português brasileiro num quadrinho que ele é de Cabo Verde, mas grande parte do público fala português, mas se fala lá o crioulo cabo-verdiano, e está lá de boa, não tem menor restrição. Porque é a mesma língua, né? Senão acaba, por exemplo, essa rusga que se tem às vezes com essa questão de uma adaptação, você vai ver, por exemplo, entre portugueses. Eu lembro, por exemplo, de portugueses chiarem, e nem era um quadrinho africano, era o quadrinho lá do Tungstênio, do Marcelo de Salete. Eles ficaram chocados porque tinha muitos termos, que o quadrinho é ambientado em Salvador, né? Então, sabe aquele falar do baiano de soteropolitano, lá de Salvador? Tinha no quadrinhos, e para eles ficava incômodo, eles achavam que tinha que ter uma tradução, e muita gente lembrava, não, mas é o mesmo português. E eles não, eles falavam, não, mas vocês falam brasileiro. Então, basicamente, eu só vi nessas concepções aí, né? Por vezes, eu lembro também, no Pesadelo de Job, tem uma tradução para o português de Portugal. E nessa tradução de português de Portugal, eles praticamente aportuguesaram tudo, né? O editor, na época, ficou muito incomodado com isso, e tanto que depois ele falou o seguinte, a edição que eu traduzi e editei, para ele ficou como referência, sabe? Eu tenho até contato, aquela coisa, né, de
você conversar com editores do continente africano, por WhatsApp, trocar ideias e tudo. Até ele teve uma passagem por São Paulo recentemente e acabou eu não tive como encontrá-lo, né? Mas aí, só para vocês verem, às vezes, algumas edições, a maneira como ela é traduzida, causa certo incômodo no autor, né? Mas, em termos de edição de material português, quando chega no Brasil, hoje não são traduzidos, nem na literatura. Eu acho que pega até muito mal, sabe? Tem um viés colonialista que acaba sendo identificado por vezes. Ok, muito obrigado, Márcio. Alguém mais tem alguma pergunta específica? Não? Bom, Márcio, muito obrigado. Acho que foi uma apresentação excelente. Acho que, pelo menos para a gente ter uma apresentação do ponto de vista da pesquisa, o quanto que a gente precisa aprender, principalmente com outras culturas, né? Para a gente... Falo para eles que a gente tem que tomar muito cuidado com alguns termos, né? A pesquisa já tem aquela questão do paradigma, né? Mas a questão do exotismo, né? O que é estranho, né? O que é diferente, né? E das diferentes identidades. Então, acho que foi uma apresentação muito boa para abrir mentes, né? Para colaborar um pouco aqui com a formação deles em pesquisa da comunicação. Tá bom, Márcio? Agradeço muito a sua participação. Não sei se você quer dar uma palavra final para eles, alguma... Não, eu que agradeço muito pelo espaço, né, e pela escuta e pelas perguntas que vocês fizeram no final, né. Eu acho que vocês são guerreiros por estarem aqui numa sexta-feira à noite, nesse horário de 10, quase 10h30, né, em São Paulo. Eu imagino que muitos de vocês moram longe de tudo, então eu agradeço bastante pelo esse espaço e também pela presença de todos aqui. E também que a gente possa trocar algumas ideias depois. E de você também. E quem quiser, quem tiver interesse, aí, dependendo da pesquisa, depois tem o contato do Márcio, ele fica à disposição para vocês aí também, tá bom? Tudo certo? Vamos para a chamada? Tranquilo. Então, muito obrigado, Selby. Para o Márcio de novo. Opa! Aí eu te vi também a gravação, tudo bem? Pode. Espera um pouco aí, eu vou fazer só a chamada para liberar o povo aqui.